Olá a todos, estamos aqui para apresentar um seminário da disciplina de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. Somos alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e somos em 4. Janildo Soares da Costa, Gilberto Bezerra Soares, Rodrigo Hortêncio de Oliveira e Ana Paula Alves da Silva. O tema do nosso trabalho é um artigo cujo título é Atividades Motoras Cotidianas e suas influências no desenvolvimento de pré-escolares. Dentro do grupo de autores nós temos Maria Catarina Meireles Farias Pital, ela é mestranda do curso de Educação Física da Universidade Metodista de Piracicaba. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2010 pela revista Movimento, cuja sua classificação de qualidade está inserida em A2 e o tipo de estudo é um estudo descritivo. O artigo nos apresenta de maneira bem clara e objetiva algumas problemáticas envolvidas no cotidiano de crianças que fazem parte de escolas em regime de tempo integral, assim como no seu cotidiano familiar, fatores que interferem direta e indiretamente no desenvolvimento das crianças, fato que vocês poderão acompanhar de maneira bem ampla nas apresentações a seguir. Algumas das problemáticas, como eu falei anteriormente, algumas dessas são faladas por Freire e Goda, numa delas, atividades lúdicas. Ele aborda da seguinte maneira essa problemática. Alguns professores trabalham a ludicidade como prática pedagógica. No entanto, esses professores eles não estão preparados para praticar essa ludicidade com crianças. Alguns problemas da urbanização também são citados por Carlos Neto Schwartz, em 2003. Como as cidades estão num crescimento desenfreado, esse fato ele tira aquele espaço da criança. Esse crescimento ele tira o espaço da criança onde ela brincava, onde ela convivia com seus amigos, com sua família em si, onde ela, de maneira bem peculiar, ela produzia suas próprias atividades físicas. O tempo de convívio familiar também é abordado por Berber Lima em 2006. Como essas escolas de tempo integral elas estão crescendo cada vez mais, esse tempo de convívio com a família ele ficou à mercê dessas escolas. Crianças passam até 10 horas nessas escolas, fato que tira da família esse contato mais amplo com essas crianças. Mas isso vocês vão ver adiante nas apresentações do artigo. Iremos abordar agora os aspectos metodológicos, onde trata-se de um estudo descritivo, realizado como pressuposto da teoria biológica do desenvolvimento humano, proposto por Grothendieck para observar as crianças no seu contexto ao qual elas se inserem. O local onde foi desenvolvido esse estudo, em uma escola da periferia da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, com uma turma de 38 alunos, tendo eles a faixa etária de 4 a 6 anos. E tinha como meta observar como seriam desenvolvidas as atividades lúdicas. Para que acontecesse esse estudo, houve a parceria da direção da escola, onde nos deu um cronograma das atividades desenvolvidas durante toda a semana, tanto dentro de sala de aula como as atividades lúdicas, com nossas crianças com a faixa etária de 4 a 6 anos. Dentre isso, foi também distribuído um formulário e um questionário de como iríamos desenvolver essas atividades lúdicas e posteriormente inseriu-se também nesse contexto a família, de como seria desenvolvido. Feito isso, aconteceu também a participação e inserido no contexto um professor de educação física, onde ele ministrou 29 aulas da prática de educação física, inserindo a brincadeiras lúdicas, com a durabilidade de 40 minutos por aula, inserindo assim um contexto de 38 crianças. Isso acontecendo 2 vezes por semana, onde todas as aulas eram registradas através de 2 câmeras, sendo uma fixa e outra seria direcionado onde estavam desenvolvendo essas atividades. Lembramos também que essas atividades eram desenvolvidas numa parte de um ginásio poliesportivo, onde se utilizava 1/4 do espaço, da totalidade do espaço que o ginásio ocupava. Após essas imagens e filmagem, eram analisadas todas as imagens pelo autor proposto deste artigo. Após essa análise, iriam perceber onde poderiam melhorar ou não através das atividades lúdicas envolvendo essas crianças, as quais pertenciam e pertinentes a esse estudo, que eram crianças dessa escola
de uma turma de 38 alunos com a faixa etária de 4 a 6 anos de idade. E aí, pessoal, agora falaremos sobre os resultados e discussões apresentados. Durante o estudo, verificou-se que as crianças tinham uma rotina na educação integral. Elas entravam das 7 até as 8 horas na escola e saíam das 16 às 17 horas. Das suas atividades diárias estavam presentes na sua rotina, como elas entravam, tomavam café, eram encaminhadas para a escovação, participavam de rodas de conversas, almoço, jantares, até esperarem a saída para os pais. Dentre todas as atividades, duas chamaram a atenção. A questão do brincar, do lúdico, que estava presente apenas em 40 minutos diários, quando elas se dirigiam para o parque de brinquedos. Muitas vezes elas tinham que agir de acordo com as disponibilidades, tinham que esperar crianças participarem, brincarem, para poder depois apenas ficavam sob olhares da professora, o que limitava o seu campo de brincadeiras, de atividades, tá certo? E o outro ponto também que chamou muito a atenção foi a questão do sono, o horário de dormir, que todas as crianças tinham que ficar em média 135 minutos dormindo, o que, de acordo com Santos, a prática do sono em instituições de educação infantil é uma atividade padronizada, que repete modelos historicamente constituídos, sem respeitar as diferenças individuais com relação ao sono. Então as crianças não tinham a opção, aquelas que não queriam dormir não eram respeitadas essa questão, tinham que dormir. Então chamou muito a atenção. Através dos questionários que foram aplicados para saber a rotina fora da instituição de ensino com essas crianças, observou-se que elas dormiam em média 9 horas e 48 minutos por dia da semana, sendo que o mínimo era de 7 horas e 30 minutos e o máximo de 12 horas e 30 minutos. Somando com o tempo da escola, só isso aí daria 19 horas e 23 minutos, restando apenas 4 horas e 37 minutos para o restante de suas atividades diárias. Outra coisa também observada foi que as atividades ativas que a criança tinha durante a semana eram inferiores às atividades passivas, tá certo? Que, segundo Guerra e tal, diante de todos esses resultados que foram abordados, são atividades que são insuficientes para o desenvolvimento de uma criança. Então, tínhamos que tentar estimular, tá certo? Durante o artigo aí foi observado que tem que tentar estimular a inserção de mais práticas lúdicas, tá certo? Então, como já foi falado aqui nos métodos, foram desenvolvidas 2 aulas de 40 minutos de atividade motoras para essas crianças, atividades lúdicas, tá certo? Um profissional de educação física foi inserido nesse contexto para se trabalhar com essas crianças e, mediante todo o processo, verificou-se que no início as crianças tinham um pouco de dificuldade, o comportamento não era o ideal, queriam relutar, mas a partir do momento que começaram a realizar essas atividades, as aprendizagens começaram a aparecer, sejam elas sociais, foram aprendizagens crescentes do controle de suas emoções, houve um estímulo e um aumento das relações interpessoais e também o ganho de habilidades motoras para a realização de atividades, tá certo? Houve também importante observação na interação com o meio em que elas estavam inseridas, como propiciou o desenvolvimento das crianças, tá certo? De acordo com o pressuposto teórico que foi assumido para este artigo, que é o da observação do desenvolvimento biológico, intitulado por Bronfenbrenner, que ele leva em conta 4 elementos que são fundamentais, que é o processo, a pessoa, o contexto e o tempo, os quais permitem observar as modificações comportamentais da criança, tá certo? E verificou-se ainda, durante a discussão, que a interação com o meio da criança houve um avanço, houve um fortalecimento de relações interpessoais, sejam ela partiu de bípedes e trípedes, que é a relação entre 2 ou 3 crianças, de observação para bípedes e trípedes em conjunto. Então houve toda essa interação
houve uma evolução. Foram fortalecidas as demandas, as manifestações de demandas positivas, tais como capacidade de receber atenção e afeto, lideranças positivas e disposições geradoras. Também observou-se durante o processo que a vivência dos papéis sociais foram despertadas nas crianças, tais como surgiram equilibristas, surgiram jogadores de futebol, lutadores, varredores, cavaleiros e pintor. Isso tudo é importante porque a criança aprende a vivenciar no seu contexto a importância dessas profissões, dessas atitudes, entendeu? E essas atividades lúdicas, elas puderam propiciar uma coisa que estava fora do contexto da criança. Ela pode despertar a sua parte motora. Vamos agora às nossas considerações finais. Os autores concluíram que a realidade vivida pelas crianças nesta instituição não é das mais satisfatórias. Apesar de suprir as necessidades básicas, como alimentação, higiene e sono, uma das necessidades fundamentais, que é brincar e se movimentar, não está ao todo sendo suprida, pois oferece apenas 40 minutos diários de atividades fisicamente ativas. Então, com exceção das aulas de educação física, ela trouxe contribuições ao desenvolvimento da criança, que foi melhorando a vivência de papéis sociais, formação de relações interpessoais, para o fortalecimento de demandas positivas e disposições geradoras e a oportunidade de desenvolver habilidades que auxiliam no processo de criatividade. Mas só que apenas 40 minutos, 2 vezes por semana, é pouco e nem isso muitas instituições oferecem. Então, é através do brincar, do movimentar, que as crianças exploram, descobrem, aprendem, conhecem a si e também a outros. E também experimentam situações diferentes. Mas a realidade encontrada é diferente. A criança e sua essência, o movimento, é sufocado pelos adultos, com seu tempo planejado, estipulado, demarcado e organizado. Então, sugere-se através desta realidade que nas instituições de ensino infantil tenha mais espaço e tempo para as crianças brincar, sejam oferecidos e também introduzida a educação para o lazer e não apenas através do lazer. Respeitar as diferenças individuais em relação ao sono, por oferecer espaços e atividades para as crianças que não querem dormir. Que as crianças também possam optar em relação a algumas atividades realizadas, transformando momentos de atividades passivas em práticas fisicamente ativas. Então, faz-se relevante orientar os pais ou responsáveis através de palestras, oficinas, workshops, para que possam oportunizar as crianças momentos de atividades lúdicas, mostrando a importância desses momentos para o desenvolvimento infantil. Então, neste artigo foram utilizados 35 referências, entre elas artigos para revistas, dissertações para mestrado, livros, CD-ROM e páginas na internet. E, no geral, encontra-se nas referências artigos datados de 1992 a 2009.